Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, aquele momento em que a gente tenta falar do Lula, para poder pautar o debate também a partir de um campo, que é destratado pela mídia, que é ignorado pela mídia ou cujas informações são distorcidas pela mídia. Então, hoje a gente tem um caso bastante significativo disso. E eu quis trazer para cá, e o thumb é Lula revolucionário? Voltou o Lulão das massas do ABC? O Lula que aterrorizava os militares? O Lula que fazia aviões sobrevoarem a Vila Euclides? Que as revistas colocavam como o novo Che Guevara, do Piniquim, que assustava a classe média, que fazia o Mário Amato dizer que 1 milhão de empresários iam deixar o Brasil se elegesse em 89. É esse o Lula que está voltando? Porque o tratamento da mídia de ontem para hoje leva a crer que sim. O Lula com boné de Cuba, charuto, com o Lula do João Ferrador, que ocupar as casas, invadir as casas, as famílias que tivessem um quarto a mais, como nos panfletos pagos pelo senhor Edir Macedo, divulgados nas igrejas evangélicas Brasil afora. O vídeo do Lula, a entrevista do Lula picotada no El País, de maneira desleal e desonesta pelo PIG, como diria o nosso saudoso Paulo Henrique Amorim. E não é assim também por esse pessoal que é subjornalista, cortador de vídeo aí, e que fica pondo assinatura, fica cortando o digital. Então eu trouxe aqui para vocês o vídeo cortado jornalisticamente, não aquele trecho em que a Miriam Leitão diz o seguinte: vejam que lição que deu a jornalista do país, porque ela cortou o resto que o Lula fala. Vamos ver o vídeo. Está no ponto aí? Político que começa a se achar imprescindível ou insubstituível começa a virar um pequeno ditador. Por isso eu sou favorável à alternância de poder. Eu posso ser contra, mas eu não posso ficar interferindo nas decisões de um povo. Nós temos que defender a autodeterminação dos povos. Eu não posso ficar torcendo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España, y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. Olha, eu não posso julgar o que aconteceu na Nicarágua. No Brasil eu fui preso. No Brasil eu era considerado presidente da República eleito, eu fui preso. Fiquei 580 dias na cadeia para que o Bolsonaro fosse eleito presidente da República. Sabe? Eu não sei o que as pessoas fizeram para ser presa. Eu sei que eu não fiz nada. Se o Daniel Ortega prendeu a oposição para não disputar a eleição, como fizeram no Brasil contra mim, ele está totalmente errado. Qual o problema? Qual o problema da resposta do Lula? Ele está errado? Ele tem... Bom, a questão da Nicarágua é extremamente complicada. Vocês sabem o que eu penso disso. Já eu ensinar aqui, falamos algumas vezes, já publiquei matéria do meu amigo Marco Piva 2, 3 vezes, já falei dele aqui, que é um cara que viveu 5 anos na Nicarágua, escreveu livros, ajudou na Revolução Sandinista, colheu café e hoje é contra Ortega. Mas o Lula falou que é a favor? O Lula falou alguma coisa aí que coloque como o grande
destruidor de regimes democráticos do planeta? Foi isso? Não. Aliás, o Lula podia ter dito mais. O Lula podia ter dito mais. Vem cá, querida jornalista, que ele é muito educado. Ele falou dele. Falou, quem foi preso no meu país fui eu. Não foi os tucanos da privataria tucana, né? Não foi o Bolsonaro da rachadinha. Não foi o Flavinho, o Carlinhos, o Bananinha. Foi ele. Não foi o Moro que foi preso porque julgou de forma criminosa um processo. Foi o Lula. Mas ele podia ter dito mais. Ele podia ter chegado e falado assim, querida jornalista, periodista, hermana, então o que passa com Assange? O que passa com Chelsea Manning? O que passa com todos aqueles que estão presos em Estados Unidos, né? O Lula podia ter feito isso, mas não fez. Ele podia ter lembrado que os Estados Unidos têm um território em Cuba ocupado para prender gente que sequer foi a inquérito. Pessoas do mundo inteiro. Ele podia ter feito uma cobrança pública e clara desses abusos cometidos pelos Estados Unidos na ocupação do Afeganistão, do Iraque, da própria dos atentados que eles tentaram fazer em Cuba. Quantas vezes os Estados Unidos tentou matar o Fidel? Quantas vezes os Estados Unidos destruiu democracias? Ele ficou de boa, falou dele. O Lula não é um revolucionário. O Lula não é um revolucionário. Ele, na verdade, nunca foi um revolucionário. É aqui, vai estar falando isso, né, para defender o Lula, ou está falando isso para atacar o Lula. Porque depende da pessoa, o quão de esquerda ela é. Ele vai achar que eu estou fazendo uma defesa, ou ele vai estar achando que eu estou fazendo um ataque. Os malucos do PCO, por exemplo, devem estar achando que eu estou atacando o Lula. Não. É porque ele nunca foi um revolucionário. O Lula é um cara de centro-esquerda, um pouco mais para a esquerda do que para o centro, que tem uma postura de construção democrática e de amplitude democrática desde sempre. O Lula, quando líder sindical, o grande talento dele era a negociação. Ele negociava com quem? Com o Mário Amato, com os caras da Fiesp, com grandes empresários. Ele conversava com quem? Com o Fernando Henrique. O Fernando Henrique ia lá. Ele apoiou o Fernando Henrique para senador em 78. Ele vai montar um partido político depois, ele traz a igreja. Ele não trouxe só os radicais da esquerda. Ele foi conversar com Dom Paulo Evaristo Arnes. Ele foi conversar e foi dialogar com pessoas da intelectualidade, mas como o Forte, que depois foi apoiar o Fernando Henrique. Então, ele trouxe para o PT os trabalhadores dos sindicatos, que eram pessoas que tinham demandas mais corporativas do que gerais. Esse é o Lula. Agora, querer pintá-lo como um revolucionário para tentar normalizar uma suposta polarização e igualá-lo como se fosse o sinal trocado do bolsonarismo é mais do que má fé. É fake news, é mentira.
É sacanagem, não é jornalismo. E esse pessoal, esses urubus midiáticos, vivem de fazer isso. Pô, olá, mas você está fazendo um jornalismo defendendo o Lula? Sim, sim, estamos tentando colocar as coisas nos seus devidos lugares. E aqui, quando a gente coloca as coisas nos devidos lugares, a gente até desagrada algumas pessoas, porque tem gente que gostaria que eu falasse, não, o Lula vai implantar o socialismo no Brasil. Não vai. Não vai. Se você está querendo votar no Lula, achando que ele vai implantar o socialismo no Brasil, procure outro candidato, porque não vai. Ele não vai. Agora, ele vai criar um estado de bem-estar, talvez próximo ao estado de bem-estar social aqui? Talvez. Ele tentou isso em 2003, a 2010, até a continuidade do governo Dilma. Os programas sociais modificaram a vida do povo, criaram uma cidadania. Evidentemente, criaram um outro tipo de situação que garantiu que milhões de pessoas, né, saíssem debaixo da linha da pobreza e que hoje é base do eleitorado lulista. Oh, esse pessoal mal agradecido escambau. Né? Mal agradecido é a classe média alta, os ricos e milionários do país, que durante o governo Lula enriqueceram também, e os comerciantes e essa classe, essa burguesia aí do comércio em geral, que vendia muito mais do que antes, que trocou carro, que comprou casa, que se tornou rentista. Esses são mal agradecidos. O povão, o Haddad, das 5 mil e poucas cidades, ganhou em maior número de cidades do que o Bolsonaro. Perdeu nos grandes centros urbanos, no sul e sudeste, não no nordeste. Então, vamos colocar as coisas nos devidos lugares. O Lula vai ter uma armadilha para o lulismo, é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Tem uma armadilha para esse debate da próxima eleição, é igualar o Lula ao Bolsonaro. É dizer que ele é o sinal trocado e representa os mesmos riscos à democracia. E usam, inclusive, o Moro para isso. É uma das coisas mais bizarras. Tem uma foto do Moro, daqui a pouco a gente vai mostrar, que é ele num tanque do Exército, como ministro da Justiça, uma coisa absurda. Como ministro da Justiça, esse cara operou dentro do governo Bolsonaro nos atentados contra a democracia. Ele estava lá. Ele se calou quando o Ricardo Salles falou que ia passar boiada na Amazônia. E agora vem falar de direitos da floresta. Quem é esse cara? Quem é esse cara para falar de democracia? Enfim, gente, muito cuidado. Vamos ter tranquilidade para fazer esse debate, evidentemente, mas vamos cobrar, né, das pessoas com a devida força quando colocarem o Lula nessa condição de normalização com o Bolsonaro. Era isso, Fala Rovai de hoje. Beijos e beijos a todas e a todos e a todes.